Ora, é quinta-feira e por isso é dia de Contas em Dia. Na manhã informativa, hoje vamos olhar para dicas para aquecer a casa, mas sem gastar muito dinheiro, que é aquilo que interessa a todos. Por isso, está connosco Joana Freitas, é autora do blog Miss Poupança. Joana, obrigado por estar connosco na manhã informativa. Víamos agora, estávamos a ver uma reportagem em direto a um incêndio, mas víamos que hoje é um dia com sol. E o sol é uma dessas dicas, deixar o sol entrar na casa. Exatamente, ou seja, as temperaturas prevê-se que vão baixar, vem aí uma chuvinha, portanto nada melhor como começarmos a pensar em aquecer a casa. E disse muito bem, deixar o sol entrar, uma fonte gratuita de calor. Para isso, devemos deixar persianas, estores, cortinas abertas e deixar entrar o máximo de sol possível, de preferência deixar ali uns 10 minutos a janela aberta para renovar o ar e deixar que o calor entre. Mas há que ter atenção a outra coisa, porque ali há horas de sol, mas depois, dependendo também da localização do andar, há ali um momento que o sol desaparece e começa a entrar o frio. Portanto, Exatamente. É preciso ter essa atenção também. Exatamente, porque senão acontece o efeito reverso e nós não queremos. Queremos manter o isolamento térmico, queremos manter a temperatura do sol, não é, que aqueceu a casa. Portanto, assim que começar a anoitecer, começar a fechar cortinas, começar a baixar os estores, começar a fechar as persianas e janelas para que o calor se mantenha dentro de casa. Quando falamos da questão de fechar as janelas, fechar as persianas, nós sabemos que é um problema em Portugal, que é o facto de muitas pessoas e muitas habitações serem mal isoladas. Isso depois faz com que seja mais difícil, ou seja preciso gastar mais para aquecer a casa. Sim, infelizmente o ideal seria trocar portas, janelas, ou seja, investir no isolamento térmico, como disse, janelas, portas e também coberturas, que podem diminuir em 50% este efeito de frio, mas como infelizmente ainda é um investimento um bocadinho alto, mesmo com alguns apoios a nível estatal, o ideal aqui é apostarmos naquilo que conseguimos fazer e conseguimos isolar através de kits de calafetagem, de preferência de borracha, para conseguir isolar aquelas frinchas entre janelas e portas para evitar as correntes de ar. Ou então os conhecidos chouriços, que nada mais, nada menos são do que uns rolos em tecido com algum enchimento para evitar assim as correntes de ar. E é uma solução mais barata. Sim, sem dúvida. Joana, há também outra coisa, que é, às vezes chegamos a casa, queremos, até vimos com a roupa da rua, queremos normalmente sentir a sensação logo de calor. Às vezes, como estamos em casa, até podemos adotar outra roupa, não é? Exatamente, a questão aqui prende-se toda aqui. Às vezes nós pensamos que sentimos frio e não sentimos, sobretudo quando andamos na rua ou há diferença de temperaturas entre espaços. O que é que muitas vezes acontece? Como vimos da rua ou de um outro sítio com mais frio, quando entramos em casa temos a sensação que a casa está fria, quando na verdade pode não estar. Então o que é que devemos fazer? Primeiro chegamos a casa, antes de ligar aquecedor e procurar outras fontes de calor, chegar a casa, tomar um banho quente e vestir várias camadas de roupa quentes, que o efeito, aquela sensação de frio vai passar certamente, porque é por causa precisamente destas diferenças de temperatura. E outra coisa que não sei se a Joana também concorda, nós já ouvimos aqui, por exemplo, associações ambientalistas que dizem uma coisa, que é, nós não estamos nos espaços da casa todos ao mesmo tempo, ou seja, não precisamos ter a casa toda quente ao mesmo tempo também. Pois não, e também há uma dica que podemos adotar, que é fechar as portas das divisões que não estão a ser usadas. Porquê? Porque se estamos a aquecer uma divisão e deixamos as outras que não estamos a utilizar abertas, aquilo vai começar a dissipar o calor, ou seja, a casa vai começar a ficar com diferenças de temperatura, propícia a constipações e outro tipo de doenças. Portanto, se nós não estamos a usar uma divisão, fechamos-la e, sobretudo, depois de termos usado e estiver quente, para manter a temperatura do ambiente. Por exemplo, na cozinha, onde as famílias normalmente passam muito tempo, é um local de refeições e nesta altura se calhar até é um ponto confortável, porque com a confecção dos alimentos acaba por aquecer mais esse ponto. Exatamente, sobretudo quando usamos o forno. E aqui podemos adotar até algumas estratégias eficientes, como o planeamento de refeições que falamos na semana passada, com as dicas de poupança no supermercado, e aproveitar ao máximo o uso, sobretudo, do forno, que é uma das fontes de maior calor, mas também de maior gasto em termos energéticos, seja de gás, seja de luz. Portanto, vamos aproveitar o uso do forno para confeccionar várias refeições ao longo da semana e, assim, ajudar a dissipar o
o calor pelas restantes divisões. Joana, para terminarmos, quem nos está a ouvir e quiser optar por soluções de aquecimento, há alguma dica aqui? Exatamente, não deixar enganar pelo preço. Muitas vezes as opções mais económicas não são as mais eficientes. O que é que devemos ter em conta? O número de divisões da casa, o estado da habitação, se é de pedra, se não é, se tem piso em cerâmica ou não. Isto faz tudo influência para encontrarmos uma solução eficiente e à nossa medida, porque de nada adianta, por exemplo, comprarmos os ventiladores portáteis se eles só são destinados a aquecer uma divisão pequena e o que nós queremos é aquecer uma divisão com maiores dimensões. Muito bem. Joana Freitas, autora do blog Miss Poupança, obrigado por ter estado connosco nesta edição da Manhã Informativa, pelas dicas que aqui nos deixou. Até uma próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigado.